Olá, bom dia a todos. Eu sou a Graça Sermu, diretora do Security Leaders. Sejam bem-vindos à TV Security. Estamos aqui reunidos para inaugurar a nova temporada de programas do Security Leaders e da TV Security, temporada 2026. Aguardem, porque teremos aí muitos programas, muitos debates aqui no nosso canal e contamos sempre, como vocês sabem, com a audiência de vocês, os comentários, as perguntas, para fortalecermos cada vez mais essa comunidade de cibersegurança. Nesse programa, nós contamos com o apoio, a parceria da Actar e da Checkpoint, que tem nos apoiado bastante em vários temas que temos desenvolvido ao longo do nosso trabalho e que estão aqui conosco também para esse debate como super especialistas. Nesse debate, pessoal, nós vamos contar também com a participação de líderes do mercado, líderes que estão enfrentando também vários desafios. E o nosso tema? Não teria um tema melhor para a gente inaugurar a temporada do que falar de inteligência artificial? Aí vocês vão dizer, Graça, de novo, mas é um pouco diferente. O nosso debate aqui vai ser no sentido da gente entender como que a gente pode lidar com esse desafio, com essa utilização avassaladora, eu costumo dizer agora, da inteligência artificial nas empresas, e está tudo certo, pessoal. A gente não está aqui para dizer não, a gente está aqui para habilitar. Então, o objetivo da segurança, da tecnologia hoje, todo esse time, é habilitar. Então, vocês que estão aí nos assistindo também são líderes, são profissionais de segurança e sabem que não existe o não mais nessa área. Existe o depende, existe o sim, existe o possível. Mas eu tenho usado uma expressão desde o início desse ano muito importante, gravem isso: inovação sustentável. A gente tem que trazer a inovação, mas ela tem que ser sustentável. E a gente sabe que hoje existem diversos desafios relacionados a vazamento de dados, relacionados à privacidade, relacionados a uma utilização consciente da inteligência artificial na área de negócios. E é sobre isso que a gente vai falar ao longo dessa 1h30. Eu conto com a presença, a participação de vocês, ok? Então, agora eu vou apresentar, eu não vou fazer sozinha esse programa, obviamente, e quero, então, apresentar o time que está comigo aqui nesse programa hoje. Primeiramente, a minha parceira, Leia Machado, editora executiva. Bom dia, Leia. Olá, bom dia, Graça, bom dia a todos que estão aqui, quem está nos assistindo e quem está aqui também na nossa sala. Muito prazer estar com vocês. Muito bom, Leia, obrigada. Nós queremos também apresentar os nossos parceiros, nossos parceiros não, nossos líderes, Antônio Minier, que não deixa de ser parceiro, né, Antônio? Que está aqui participando conosco. O Antônio é diretor executivo de inovação e transformação da PIF-PAF Alimentos, estrategista de negócios, une DNA inovador e visão sistêmica para traduzir desafios em oportunidades, focando no empoderamento de pessoas via tecnologia e na transformação digital de grandes operações. Muito bom, seja muito bem-vindo, Antônio, bom dia. Bom dia, Graça, bom dia, pessoal, prazer estar com vocês aqui hoje. Com certeza vai ser um papo bem interessante, porque esse desafio não acontece, eu sou de Recife, então esse desafio não está acontecendo só em Recife, né? Está acontecendo no mundo todo, então a gente vai trocar uma boa ideia hoje aqui. Muito bom, excelente. Também aqui conosco um companheiro, parceiro, também aí de jornada, de debates, Kleber Brandão, Head de Cybersecurity Engineer do C6 Bank, executivo com mais de 20 anos de trajetória, especialista em proteção de infraestruturas críticas e liderança de times de alta performance, convertendo desafios técnicos em resiliência e segurança para o negócio. Muito bom, Kleber, ter você aqui mais uma vez comigo. Obrigada, bom dia. Bom dia, Graça, bom dia a todos. Obrigado a todos os participantes. Muito obrigado também pelo convite. Espero poder contribuir com todos aqui para a nossa conversa. Muito bom, muito obrigada. Agora, mais um parceiro,
Gustavo Mitti, sócio fundador da Acta, engenheiro de computação pelo ITA, consolidou a sua carreira em inovação, liderando consultorias estratégicas para acelerar a transformação digital e garantir que a tecnologia seja o motor de empoderamento humano. Muito bacana, Gustavo, prazer. Acho que você está estreando aqui na TV Security, não? Sim, estou estreando Que bom, agora. que bom. Muito obrigada, bom dia. Mas prazer, Graça, prazer estar aqui. Bom dia a todos. Acho que é um tema assim bem bacana esse tema que a gente vai tratar. E assim, só acrescentando, a Acta é uma empresa consolidada, né, de cybersecurity, mas agora nós fazemos parte do Peers Group, né? E o Peers Group ele tem um núcleo bem forte de AI, sabe? Com muitos pós-doutorandos, sabe? Então, é um bocado de conhecimento que a gente adquiriu da segurança de AI foi de fazer isso acontecer, construir aplicações para os nossos clientes, né? Algum conhecimento que a gente desenvolveu em casa mesmo. Muito bacana, muito bom, Gustavo. Teremos aí, ao longo dessa nossa conversa, a oportunidade de trocar com você muitos insights e toda essa sua experiência. Muito obrigada. E Eduardo Gonçalves, que tem estado comigo aí nesse roadmap do Security Leaders, Country Manager Brasil da Checkpoint, engenheiro de formação, construiu sua carreira unindo visão técnica, liderança e estratégia, atuando na evolução de equipes e operações de segurança cibernética no país. Que bom, Eduardo, mais uma vez, agora aqui nessa nova temporada da TV Security. Muito obrigada, bom dia para você. Bem-vindo. Bom dia, Graça. Bom dia a todos. Agradecer aí pela oportunidade, agradecer ao Kleber, ao Mitch e ao Antônio também por contribuírem. E estamos nessa luta, né? Levantando essa bandeira de como a gente consegue construir a jornada de IA de uma maneira sustentável, com governança e com cibersegurança, né? Então, obrigado aí por levantar essa bandeira. Já estamos há 1 ano e pouco e sei que nós vamos continuar por bastante tempo, porque a revolução e a evolução têm acontecido de uma maneira muito acelerada. Exato, exato. Muito bom. Bem, pessoal, nosso tema que vocês, né, receberam aí no nosso convite é IA e Cyber IA, né, do hype à operação sustentável. Por que a gente usou a palavra hyper? Porque no ano passado, quando a gente tentava, né, Leia, falar sobre IA, o pessoal ainda falava é hype, Graça. Isso ainda não está acontecendo. Vai passar, já Vai está. passar. Exato. E numa velocidade muito grande, né? Deixou de ser hyper e precisa ser uma operação sustentável, como eu falei no início. Então, a gente analisou o salto da IA nos últimos 12 meses. Como escalar a inovação nos negócios com governança robusta e usar a automação inteligente para blindar a infraestrutura. E é exatamente sobre blindar esse verbo tão importante que a gente vai começar a nossa primeira discussão. Eu quero trazer, antes da gente convidar os nossos líderes para falar sobre esse tema da blindagem, trazer um comentário de abertura, tanto do Eduardo e depois do Gustavo, sobre como é que vocês estão vendo hoje esse desafio, por quê? Uma coisa, Eduardo, que eu tenho percebido, cada vez mais as empresas estão estabelecendo metas para uso de AI, como eu falei no início do programa, né? E isso está gerando realmente um afã, né? Uma necessidade de abraçar a IA, seja da forma que for. E isso realmente traz um desafio grande para quem está aqui do lado da habilitação. Então, queria que você fizesse um comentário inicial aí sobre isso. Não, legal, obrigado. A gente tem acompanhado vários, né, pelos roundtables que a gente tem feito, as palestras que a gente tem feito aí ao redor do Brasil, que tem virado um objetivo, né, uma métrica de bônus, de desempenho, no desenvolvimento de ferramentas de IA. E o que a gente tem questionado muito é em relação a qual que é o caso de uso, né? Porque simplesmente desenvolver a IA por desenvolver vai gerar mais problemas do que trazer soluções, né? Então a gente tem discutido muito a questão do começar pelo caso de uso para depois ir para a parte técnica. E só dando um passo atrás, que eu gosto muito de falar e apresento quando eu estou no Security Leaders, é a questão do momento que a gente está vivendo. Às vezes a gente
não percebe o furacão que a gente está. Se vocês pararem para pensar, o ChatGPT foi lançado em 30 de novembro de 22, quer dizer, faz 3 anos e meio, vou arredondar um pouquinho para cima aqui. E 3 anos e meio a gente tem visto uma revolução em termos de quantas funcionalidades novas. Se a gente pegar o primeiro modelo que alucinava, não tinha dados atualizados, enfim, por um modelo que foi lançado agora, o 5.3, que foi semana passada, se eu não me engano, é uma revolução, né? Simplesmente o produto inicial ele não existe mais, é um outro produto. É, Tem várias outras inovações que foram vindo durante o caminho e simplesmente entram em produção, né? No modelo que a gente trabalhava antes, a gente testava, homologava, então a gente tinha um tempo para que a gente conseguisse maturar a tecnologia dentro da empresa para depois colocar em produção. Hoje não existe mais, né? Eu dou o exemplo do servidor MCP, foi desenvolvido pela Anthropic em dezembro de 24. Hoje nenhuma empresa desenvolve nada de IA sem MCP. Né? Então, como é que a gente consegue, né? Eu vou usar tuas palavras, Graça, trazer sustentabilidade para esse desenvolvimento, porque time to market a gente não vai controlar. Quem não tiver time to market vai ficar para trás. Então, como é que a gente consegue trazer governança, ferramentas, processos para que a gente consiga suprir, né, ajudar o negócio a desenvolver, mas de uma forma segura e com governança, porque quanto mais autonomia a gente dá, maior o risco também de ter algum problema, tanto de cyber quanto decisões erradas para o negócio. Então, acho que é um pouco o que nós vamos discutir aqui. Muito bom, excelente. Convido também Gustavo para dar o seu panorama, a sua visão, você que está aí lidando com vários clientes, né? E estando, tendo contato com essa realidade aí nas empresas hoje. Graça, eu considero que é algo imparável, sabe? Eu não lembro exatamente a fonte, mas eu li uma estatística outro dia que fizeram uma pesquisa com o C-level das empresas de quem usava um modelo de AI que não estava previsto na empresa, né? Um shadow AI, né? E foi assim, tipo, 90% do C-level usava, assim. Então, assim, é um negócio muito atrativo para a gente falar que não vai ser possível usar, né? E se a empresa não prover meios disso acontecer, simplesmente vai ser usado de forma alternativa pelas pessoas, né? Então, eu acho assim que a gente tem algumas questões que como tudo na segurança, são multicamadas, né? Então, a gente tem várias questões de como controlar o shadow AI, como evitar vazamento de dados, sabe? Mas que acho que tem também um bocado que é a questão de fazer o dever de casa, sabe? Você construir uma arquitetura que esteja claro para todo mundo como que ela funciona e tudo que todo mundo que for implementar vai implementar dessa forma, de uma forma segura. Então, passo muito ali pela governança tanto da questão do uso de AI pelas pessoas da empresa, quanto das equipes de desenvolvimento desenvolvendo AI. Acho que talvez isso seja até mais importante, que as pessoas têm que saber como que eles vão construir esses agentes de AI, porque se forem construídos de uma forma sem prover os guarda-reios suficientes, eles vão fazer coisas que eles não estão programados para fazer, né? Veja aí o vazamento que teve do código do Workspace, da Anthropic, né, que vazou o código. Do Mythos. Provavelmente foi um... Não, o vazamento do código para desktop, Cloud Desktop, né? Ah, sim, Foi o Cloud Code. Cláudio, Cloud Code, isso. exato. Foi vazado provavelmente por Sim. causa de um agente que estava programado para fazer isso e não pensou nas consequências de fazer, né? Porque os agentes não pensam, os agentes não têm medo, né? São os filhos superdotados, mas ainda, né, iniciando a vida. Então, a gente tem que ter ali, Isso. né, um controle sobre eles. Muito bom. Muito obrigada aí pelo esse cenário colocado pelo Eduardo e pelo Gustavo. Mas agora vamos ouvir como é que, na realidade, na prática, isso tem acontecido. E eu costumo dizer que são eles, os líderes que estão no front, né? E o desafio, ele depende de cada empresa, de cada cultura empresarial, de cada modelo de negócios, e eu acho riquíssimo
quando a gente passa a palavra e ouve, né, como que esses líderes estão lidando com o cenário, que com certeza vocês que estão nos assistindo se sentirão ali parte desse processo. Então, eu convido o Kleber Brandão para começar falando um pouco sobre esse cenário primeiro, onde a gente vai falar sobre aplicações blindadas, né? Como é que está sendo esse desafio para vocês? Primeiro a gente vai falar do desafio, depois a gente vai ter um bloco de como enfrentá-lo, mas eu queria que você falasse desse desafio, Kleber, que não, eu acredito que, né, não esteja sendo nada fácil, e como é que você está vendo isso dentro do C6? Olha, Graça, primeiro bom dia a todos. De fato, são desafios que até pouco tempo atrás nem estavam nos nossos mapas, né? Até mesmo as pessoas mais otimistas não tinham essa visão de que estaríamos em 2026 discutindo tantas políticas e tantos desafios relacionados à IA. Os desafios são grandes, é o que você falou, falar de um aplicativo blindado, a gente tem que falar desde a sua concepção, até a arquitetura que muitas vezes é feita por um humano e auxiliada pela IA, até o deploy, até chegar lá na mão do cliente. E existem várias camadas para isso, e você, assim, não existe esse one size fits all que você coloca uma LM para olhar tudo e acaba se beneficiando disso de uma forma tão fácil assim. Existem desafios, primeiramente, para você entender cada fase, o que existe de conhecimento, o que existe de política em cada fase. Isso tem sido um trabalho gigante, mas para ajudar, eu tenho visto também uma evolução muito grande por conta não só das big techs, que obviamente estão correndo atrás pela briga comercial e pela guerra tecnológica, mas as empresas e, vamos dizer, as autarquias que cuidam de segurança, como o NIST, como o ASP, Top Day, como o próprio a ISO já tem frameworks minimamente desenhados para nos ajudar. Então, assim, a gente não se sente tão sozinho nesse barco, e isso tem ajudado bastante, né, porque não é só produto, a gente tem que ter, acho que foi, não lembro se foi o Gustavo que comentou no começo, que antes a gente precisa entender o que a gente quer para depois colocar a mão na LLM, essas empresas como o NIST, como o ASP, como o ISO, têm ajudado com esses frameworks. Em paralelo, os desafios também é a questão do... Cara, de fato, a gente não consegue controlar o time to market, a gente vai ter que correr atrás disso, então eu entendo que o desafio está muito mais na segurança voltada para o produto, que é o que os mercados têm se acompanhado, e até quando o Gustavo comentou do vazamento do Cloud Code, acredito que é resultado disso, a gente precisa produzir mais rápido, divulgar mais rápido, pôr em produção mais rápido, e aí acaba não tendo tempo para todos os testes, isso seja feito por humanos ou feito por IA. Né? Então, acho que organizar a casa e tratar da parte da governança nesse momento é super importante. Muito bom, excelente já. O Kleber trazendo aí a sua visão, concordando, obviamente, com o desafio, mas também comentando sobre todo esse ecossistema de apoio, né, que a gente pode lançar mão para, de alguma forma, enfrentar. Muito bom. Agora eu convido o Antônio para também fazer seu comentário, Antônio, dentro da sua realidade, como é que você está vendo esse desafio e esse avanço, né, de certa forma, como eu falei, avassalador aí do uso da IA. Muito bom, muito bom. Bom debate, né? A verdade, eu acredito que nunca esteve tão forte a máxima de que a gente está precisando reaprender todo dia, né? A velocidade é muito grande, muitos estudiosos aí falam que esse mundo atual chama-se complexo, porque é tudo junto, conectado ao mesmo tempo, né? E o que eu vejo é que os modelos de controle que a gente teve até aqui, do ponto de vista de alicerce mesmo, em forma de fazer, está mudando. E a verdade é que a gente ainda não sabe quais são os modelos novos necessários. Estamos construindo isso. Inevitavelmente vai ter muito erro, vai ter muito risco, inevitavelmente sendo assumido na jornada. Eu gostei, Graça, que você abriu falando sobre perenidade, sustentabilidade, né? Um negócio sustentável. E o conceito de inovação é exatamente esse.
né? Lá atrás, o Drucker falava que inovação nada mais é do que uma mudança no comportamento, nas relações de fornecimento e recebimento, consumo e venda entre consumidores e empresas, né, fornecedores. Isso continua sendo. Silvio Meira, meu conterrâneo, fala que é a arte de emitir novas notas fiscais e continuar emitindo as antigas, né? Então a gente tem que continuar faturando, né? Não é uma invenção. E hoje, dentro ainda de um cenário de hype, né, e virando realidade, provas de conceito, a gente acaba esquecendo muito o problema em si, a geração de valor que uma ferramenta dessa pode trazer, esquecendo até que ela ainda é meio, né, e esquecendo muitas vezes de fazer o básico, né? O básico ainda funciona. E é uma arquitetura bem feita, é um modelo de camadas, como foi comentado aqui, né, as linhas de defesa, ter um monitoramento que funcione, que ele possa evoluir. Eu tenho falado muito sobre um observatório de sinais, né, para que você consiga ver isso. No nosso mercado é muito comum a gente trabalhar com SOD, Segregation of Duties. Então, pô, é a mesma coisa, né? Como é que eu expando isso agora para esse mundo, né, de agentes, de IA e etc. Na mesma linha, né, quem é de automação aí, né, eu trabalhei muitos anos com isso, automação industrial, você tem um conceito de telemetria, que você está ali monitorando os instrumentos, né? Esses instrumentos agora viraram virtuais, né, digitais e por aí vai. E um risco que eu acabo vendo também, e é normal e comum desse mundo hoje, eu estava hoje de manhã levando meu menino na escola e ele estava comentando comigo que ele está aprendendo no Cloud Code lá, né, para fazer integração com WhatsApp e por aí vai. Uau! Então, algo que antes era extremamente complexo e até mesmo inacessível, ficou acessível. O problema é que parece que o complexo ficou simples. E ele não ficou simples. Ele ficou possível. A complexidade ela só mudou de lugar. Ela mudou para saber perguntar, especificar, né? Tem um funcionário meu aqui, fora da curva, o Reinaldo, que ele comenta que efetivamente a especificação, o pedido bem feito vai gerar código bom, o mal feito vai gerar código ruim, né? E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Aí a Aham. gente tem engenharia de prompt, por aí vai, como é que ensina o usuário a pedir, pensamento crítico e etc., dentro de uma fluência, um letramento muito forte, mas quem está ensinando também a fazer isso de forma segura? A Perfeito. conscientização como pilar básico, né, ele também continua. Então, assim, Sim. acho que a gente volta aí a uma necessidade forte do que é básico, né, mas Uhum. viabilizando o que é uma realidade, né? Quem não entrar nessa onda vai ficar para trás. Verdade é essa. Muito bom. Bem, pessoal, já temos aqui a participação de vocês. Vocês são muito aplicados, sempre que eu peço a presença, os comentários, as perguntas, e muitas vezes há uma sinergia muito grande entre o que a gente está discutindo aqui e o que vocês me mandam. Então, eu já vou abrir o nosso placar aqui de perguntas, porque o próximo tópico é exatamente esse, né? Como essa integração acelerada de LLMs em aplicações voltadas ao cliente, como é que você garante essa interface de IA? Como é que você garante que não haja uma extração de dados sensíveis, uma manipulação de lógica de negócios via prompts não confiáveis? E aí, o Antônio, no final, tocou num ponto e numa palavrinha mágica chamada básico. E o que eu acabei recebendo aqui como pergunta que eu achei extremamente interessante? Vamos lá. O Sinildo Martins de Almeida, muito obrigado pela participação, diz o seguinte: excelente debate, mas vejo que empresas não fazem nem o básico ainda nos temas de segurança da informação e cibersegurança, querendo inovar e avançar em frentes com o uso de IA. Quer dizer, essa dicotomia entre não faço o básico, mas já estou diante de algo que o próprio Antônio colocou como complexo. Como fazer isso funcionar se o alicerce é frágil? Vou trazer essa pergunta primeiro para Gustavo e Eduardo, depois, enquanto isso, Kleber e Antônio pensam um pouquinho. Quem quer começar aí? Eduardo? Pode ser. Esse é um bom ponto, né? Porque a gente fala muito do fazer o básico bem feito, né? E muitas vezes, mesmo sem IA, a gente tem alguns buracos.
O que a gente tem discutido também muito é como IA, né, interfere também na questão de cyber, né? Com ferramentas de IA que hoje conseguem achar vulnerabilidades e explorar vulnerabilidades muito mais rápido, muito mais rápidos, a gente basicamente quebrou dois grandes pilares que a gente trabalhava em cyber. Uma era a dificuldade de você achar vulnerabilidades e outra era o tempo que você tinha para fazer a exploração. Antes era muito caro você achar vulnerabilidades, precisava ter software e conhecimento, recursos humanos para você conseguir descobrir isso, né? Muitas empresas têm ferramentas para isso, para achar vulnerabilidades internas, e elas são caras, exigem conhecimento, né? E depois que você descobria, o tempo para você explorar demorava semanas ou alguns meses, né? Com, né, tudo que se fala do mitos de outras ferramentas de IA, mexemos nesses dois grandes pilares. Hoje é muito fácil achar vulnerabilidade e o tempo de explorar caiu para dias ou horas, né? Então, o básico, ele mudou, também precisa mudar a arquitetura ou framework do que é o básico, né? E a gente achar que a arquitetura que a gente tinha de cyber, os processos que a gente tinha de cyber de 10, 15 anos atrás, eles não funcionam mais hoje, eles não escalam e eles são muito caros, né? Porque basicamente o que a gente tinha, cada pilar novo de cyber, a gente tinha uma ferramenta nova, né? Então tem empresa no Brasil que tem 50 ferramentas de cyber, não escala, é extremamente caro, você não tem recurso humano treinado para suportar tudo isso, né? E quando uma alarma, vai lá dar falso positivo e está tudo certo. Então, a gente tem falado muito de simplificação da arquitetura de cyber. Então, a gente sai do modelo de gestão de vulnerabilidade, modelo reativo, para o modelo de gestão de exposição, que o próprio Gartner trouxe no termo CITEM em 2022, e o ano passado acabou ganhando bastante força, justamente por essa questão da IA trazer essa velocidade, né? Então, essa mudança de paradigma, ela é importante para que a gente entenda que o básico hoje é diferente do básico de 10 anos atrás, né? E que hoje esse básico ele consegue escalar de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais barata do que a gente escalava o modelo anterior, né? Então, o convite aqui que eu faço é rever a arquitetura para que a gente consiga entender o que é básico hoje e fazer da melhor maneira possível. E, obviamente, os recursos são infinitos, né? Como a gente consegue fazer de uma maneira mais escalável e mais barata, que hoje que a gente tem conseguido discutir muito com as empresas no Brasil é justamente isso, essa mudança de paradigma para que a gente consiga depois ir para como proteger as nossas novas superfícies de ataques trazidas por aplicações de IA, né? Mas acho que o grande ponto aqui, sumarizando, é o básico hoje é diferente do que o básico 10 anos atrás. Se a gente continuar fazendo o básico 10 anos atrás, a gente não vai ter dinheiro e não vai escalar. E não vai ser, nunca vai ser efetivo. Muito bom. Gustavo, vou pedir só um tempinho para rebater com o Kleber e já passo para você essa colocação. Você concorda com o Eduardo? Você acha que hoje, porque isso é um mantra da segurança, né? E sempre chegam essas perguntas, como o Sinildo colocou, né? A gente ainda não faz nem o básico, mas não tem como mudar essa regra, né? A inovação chega e mesmo que você ainda não tenha o básico bem feito, você vai ter que abraçar a inovação de alguma forma. E essa dicotomia é eterna. Mas a colocação do Eduardo é interessante, quer dizer, é ter um olhar diferente sobre o básico. Será que o básico hoje é o mesmo básico de ontem? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois o Gustavo pode comentar também e, na sequência, o Antônio. Perfeito, obrigado pela pergunta. Olha, acho que existem várias camadas, na verdade, né, dessa pergunta, que, de fato, se a gente falar de uma instituição como bancos, que são centenários, e aí eu vou pegar a liberdade para falar da minha área específica. Claro. Não dá para falar que o básico não foi feito, porque o básico evolui, né, de fato. Exato. A gente está falando aqui sobre o básico de como ela permeia basicamente tudo em tecnologia, você tem que ter base de banco de dados, base de rede, de programação e etc. Agora, quando você fala de, por exemplo, desenvolver um produto ou implementar uma solução nova que está chegando em cima de um ambiente, de novo, vamos supor, o que é uma segurança básica de um mainframe versus o que é uma segurança básica de uma LLM. Falando disso, é inevitável que você vai, hora ou outra, ter que mexer com o ambiente antigo, ter que ir lá, ou pelo menos colocar um muro em volta, ou algo do gênero, uma proteção em camadas, como a gente já citou diversas vezes aqui. Agora, acho que o grande X da questão é como, de fato, fazer isso. E aí, acho que, independente de você se apoiar em profissionais
especialistas ou empresas de consultoria, você tem que estar abrigado por regulamentações. E aí, quando eu falo regulamentações, eu vou pensar não só em regulamentações com força de lei, mas, por exemplo, o Mitre tem um Enterprise Matrix lá que facilmente você baixa a planilha e fala isso aqui eu tenho, isso aqui eu não tenho, e com isso você tem a visibilidade da maturidade da sua segurança. Com isso, você já começa a criar pelo menos assim, aquela laje em cima do barraco para suportar o prédio, para pelo menos conseguir evoluir com a sua segurança. Então, acho que se abrigar em materiais oficiais, de institutos que são voltados para isso, autarquias que são voltadas para isso, ajuda muito a você ter essa base, de repente, de como sair de uma situação ou de determinada maturidade, como chegar até a maturidade desejada. Muito bom. Excelente, Kleber, essa colocação, porque é um pouco isso, né? Quer dizer, às vezes o ótimo é inimigo do bom. Então, você, de repente, tem que realmente olhar a sua arquitetura, ter uma estratégia, se apoiar em guarda-reios e outros, né, elementos para avançar e, em paralelo, né, como você falou muitas vezes, você cria ali uma laje, um puxadinho, alguma coisa, e você vai tocando. Mas essa visão de que tem que ser, que esse básico tem que ser revisto, você tem que encontrar mecanismos para acomodar, né, essa situação, eu acho muito importante. Gustavo, você acrescentaria aí mais um ponto nesse tópico? Sim, Graço, um tempo atrás eu estava lendo uma reportagem sobre comparando o carro 4x4 europeu-americano com o carro 4x4 chinês, né? E os chineses arrancaram toda a mecânica do carro 4x4, colocaram 4 motores, um em cada roda, e controlam tudo via software, né? E por que eles fizeram isso? Porque eles não tinham legado, eles não tinham nenhum carro com 4x4 mecânicos. Então, assim, eu acho que a gente pode aproveitar esse princípio também, sabe? Você não tem o básico feito, mas você pode aproveitar o que a gente chama da AI amiga, né? Aquela AI que está inserindo ali dentro dos produtos de segurança, que vai tornar o problema que você tinha lá atrás muito mais simples agora, né? Então, por exemplo, o Workspace da Checkpoint tem um DLP baseado em AI. E todo mundo sabe o trabalho que dá um DLP, né? Agora, o DLP baseado em AI, já faz análise do falso positivo ou um verdadeiro positivo baseado em modelos de AI, né? Então, assim, para que ele vai montar um DLP, fazer o básico lá do DLP com uma equipe, se você já tem isso agora, né? Você pode pular os passos e ir direto para esse mundo de AI fazendo proteção, né? Só que baseado em agentes de AI, controle de política baseado em AI. Sim, eu aconselharia quem não tem esse básico feito, já pensar para frente e, assim, vamos pular os passos e vamos direto para o estado da arte, porque, assim, a gente não tem um legado para defender. Acho que é algo para se aproveitar, né? Exato. Muito bom. Antônio, eu vou trazer você para a gente fechar esse primeiro bloco, mas tem um comentário que chegou aqui da Ana Luísa Rodrigues Norberto, do Santander. Muito obrigada, Ana Luísa, por estar nos acompanhando. Bem interessante. Bom dia, pessoal. Eu acho que a IA precisa ser bem utilizada. Nem toda ideia precisa virar um agente de IA ou algo do tipo. Às vezes é necessário apenas um formulário novo, uma nova abordagem e, às vezes, apenas utilizar o cérebro. Muito obrigada, gostei do comentário. Vamos fechar, antes da gente entrar no tema de agentes, né, que é o próximo, vamos fechar com o seu comentário, Antônio. Você puxou esse novelo do básico, né? Então, agora eu volto para você, porque o novelo rendeu, né, bastante. Teve até pergunta, né, nesse aspecto. Então, com os comentários aqui, eu volto para você dar a sua opinião final aí sobre esse tópico. Muito bom, vou tentar conectar um pouquinho do que os colegas falaram, né? Eu vejo que esse básico, ele vai passar por processos, pessoas e tecnologia, inevitavelmente. Quando a gente olha para a realidade hoje de mercado, e aí, discutivelmente, são cenários extremamente precários do ponto de vista de segurança, né? Isso é uma realidade hoje do mercado.
E a gente pode olhar isso aí como duas óticas, né? Um grande problema, uma grande oportunidade. O Mitch estava falando agora, eu vou traduzir o que ele falou do exemplo dos carros ali em pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, na prática, a gente também tem uma oportunidade de usar a IA a nosso favor. Da mesma forma que a vulnerabilidade, né, pode aumentar, ou a superfície de ataque aumentou, a gente também pode melhor se proteger. O grande ponto em torno disso é o que não depende só da tecnologia. E aí são os processos, as conscientizações e etc. E aí o desafio é muito grande. Mas eu também vejo que hoje a gente vive uma oportunidade de empresas que não fizeram esse básico até agora conseguirem fazer e conseguirem entrar de novo no jogo, porque o jogo literalmente agora mudou. Quem não tiver isso vai estar fora, né, por questões de perenidade mesmo, que é o tema, Sim. inclusive, que a gente está discutindo aqui. Mas eu vejo também um outro problema. O que antes eu comparasse a empresa A com a empresa B do ponto de vista de segurança, e o meu timing de equiparar elas duas era X, hoje esse timing ele vai ser cada dia muito maior. Então, quem começou, né, quem tem o básico bem feito, do ponto de vista de pessoas, processo, tecnologia, vai conseguir fazer essas evoluções muito melhor e muito mais rápido do que quem não tem. Só que quem não tem, tem que fazer agora. E fazendo agora, você vai conseguir andar e jogar esse jogo. Senão, você está fora. Porque esse time vai aumentar muito mais, o risco vai ser tão grande, né, que vai inviabilizar o negócio. E aí a gente volta para a questão da sustentabilidade e perenidade da coisa. Muito bom. Bem, pessoal, entramos no segundo tópico do nosso debate. Vamos falar de agentes? Esses seres que estão aí proliferando nas empresas, né, e que estão dando um certo trabalhinho. E quando a gente fala de agentes, nós sabemos hoje que eles estão em processo, né, de desenvolvimento, eles surgem tanto dentro da esteira normal de desenvolvimento, como algo que a princípio ali está passando, né, está tendo um security by design, está tendo um acompanhamento, talvez tenha até um security champion ali acompanhando, como também ele muitas vezes está surgindo dentro de uma área de negócios, e eles estão proliferando. E um tópico muito importante nesse contexto, eu vou começar com o Gustavo, porque a gente conversou no nosso esquenta sobre isso, né, Gustavo? É que se já era, né, um desafio a gestão de seres, de pessoas, hoje é preciso fazer a gestão também dos agentes, né? Eu tenho um caso que eu tenho contado, Gustavo, acho que para você e para a plateia novo, eu tenho falado em alguns security leaders, que nós tivemos um caso de um agente que passou por todo o processo de identidade, de gestão de identidade, privilégios mínimos estabelecidos, estava tudo bonitinho. Só que esse agente começou a interagir com outro agente. E nessa interação, acabou acontecendo aí um vazamento de dados críticos. Isso foi um case que já surgiu logo no início do ano, quando a gente estava conversando com líderes lá em Brasília. Eu não falo a fonte, como uma boa jornalista, mas é um case que mostra como é desafiador você trabalhar com esses agentes hoje, fazer a gestão, o monitoramento, permissionamento e tudo mais. Um primeiro comentário seu, Gustavo, sobre isso, por favor. Exato, Graça. Esse é exatamente o problema, né? Porque quando você tem uma nuvem de agentes, né? Na medida que eles vão se conversando entre eles, eles perdem o contexto, né? Eles já não sabem mais o que o usuário lá inicial perguntou. Então, muitas vezes corre o risco deles fazerem uma ação que não estava prevista inicialmente, sabe? E outro desafio é o seguinte, né? A gente está acostumado a elaborar sistemas de controle em que são determinísticos, né? Você tem assim, você escreve aquele software que vai ser executado daquela forma, e está mais preocupado com o permissionamento daquele software e os dados, né? No agente, o agente toma as decisões de controle também, né? Então, o problema fica um pouco mais complexo, né? Então, o que a gente faz aqui no Peers Group, né, que a gente já fez, por exemplo, né, é uma alternativa, né, mas a gente criou um agente supervisor que roda em paralelo em relação ao agente que está executando as tarefas, né? Então, quando o usuário fez a primeira pergunta, esse agente supervisor detecta qual que é a intenção do usuário em fazer isso, né?
E aí, no sistema de autorização, a gente inclui essa questão da intenção no sistema de autorização, sabe? Então, se a intenção foi tal, você pode fazer tal coisa, sabe? Então, não é uma bala de prata, né? Mas são técnicas como essa, sabe? Que você vai criando aquela questão de passar a identidade do humano para a identidade do agente de uma forma a controlar que o agente consiga saber o que foi perguntado lá no início, né? E tomar ações baseadas nisso, né? Muito bom, excelente. Kleber, esse tópico que o Gustavo trouxe é interessante, né? É quase que que um monitoramento mesmo, uma orquestração desses agentes, né? Para que você possa realmente ter o mínimo ali, né, de segurança e de gestão sobre isso. Já tem muitos agentes hoje proliferando no C6 Bank, Kleber? Olha, Vanessa, temos bastante agentes rodando, mas a gente fez um trabalho antes de governança disso. Então, a gente tem métodos, tem política para que isso entre ao ar, seja em produção, seja no computador de alguém. Mas acho que, antes disso, e a fala do Gustavo foi bem propícia, precisa ter gestão. E a gestão não é só a gestão humana, é um agente monitorar o que o outro faz. Acho que muito que isso pode se aproveitar até do ponto que o Antônio citou sobre segregation of duties, etc. Tem muita coisa que a gente pode aproveitar, voltando à parte do básico, se a gente já faz isso, de certa forma, na empresa. Então, vamos pegar aqui RPA. RPA não tem nada a ver, a grosso modo, com agentes de IA, mas são, de fato, agentes robóticos que também precisam de supervisão, também precisam de segregation of duties, precisam de controles. Se você já tem essa governança, evoluir essa governança para os próximos agentes é um trabalho muito mais fácil. Então, acho que o trabalho de base que o Antônio trouxe, acho que é exatamente isso, a gente preparar para que, independente de qualquer tecnologia que venha no futuro, e daqui a uns dias a gente vai estar falando, por exemplo, de computação quântica associada à IA, tendo essa base, essa governança, a gente consegue evoluir de certo modo. Mas acho que mais do que isso, entrando um pouco na parte mais técnica, é o que eu falei no começo, não adianta a gente ter uma IA única, exclusiva para tudo. Até alguns pesquisadores já falam que a gente não acreditam mais nesse modelo unificado de IA e a gente tem que escolher o que cada um é bom em seu determinado ponto. Que no volta faz, a gente falava isso em multi-cloud, né? Multi-cloud, vamos escolher o melhor de cada um. Aliás, tem um grande desse jeito. Paralelo, né, Kleber, entre a adoção, né, da IA por todo o processo que a gente passou também de adoção da cloud, né? Exato. Na RSA teve uma grande discussão sobre o que a gente aprendeu com a cloud que a gente pode usar agora. Exatamente, né? Exatamente. É por isso que eu gostaria de puxar esse ponto, exatamente porque, ainda mais depois da carta do OPET, do CISO de JP Morgan, há umas 2 ou 3 RSA sobre, galera, estamos voltando para bare metal, depois de ter ido para cloud, etc. Acho que é esse questionamento que a gente tem que trazer agora, no momento de montar e estruturar os agentes e estruturar o que a gente vai colocar em produção dentro do nosso ambiente. Muito bom. Muito bom. Vou deixar dessa vez, Antônio, o Eduardo para o final, para não dizer, né, que eu estou sempre deixando você para o final, porque a gente quer entender um pouco também como é que está sendo o desafio. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Kleber. Muitos agentes lá na PIF-PAF proliferando? Não vou perguntar para vocês se tem Shadow AI, não vou perguntar, vou deixar essa pergunta para o final. Só acontece em Recife, né? A gente tem investido aqui um tempo muito forte, né, nesse desenho dessa governança, né? Para estar garantindo que, de fato, a gente cria aí, né, um alicerce para estar usando isso com segurança, né? E eu gostei muito do que o Mitch falou, porque o que antes era determinístico, né, do ponto de vista de controle, agora virou contexto, né, probabilístico. Até isso que a gente está discutindo aqui agora, né, dos agentes, seus comportamentos, tem nome, né, chama comportamentos emergentes, que na prática é o que não está explicitamente ali programado, mas que vai surgir das interações, né, por causa do caráter
probabilístico que o modelo tem. Então, assim, eu nem chamaria de descontrole, né, mas chamaria de uma necessidade da gente colocar limites. Não vamos conseguir ver tudo, inevitavelmente, mas a Uhum. gente vai ter que conseguir controlar esse espaço de probabilidades, né, vamos dizer assim. E na prática, é o que eu tenho chamado muito dentro dessa evolução do básico, é o monitoramento, por exemplo, ir para um observatório de sinais, né, por exemplo, para estar Tá. identificando, né, isso que está acontecendo, né, e etc. Então, assim, vejo, né, um grande desafio nesse sentido, talvez o maior deles, mas que vai ser alicerçado por uma governança bem feita, né, e em cima desse básico aí que a gente falou do pessoa, processo e tecnologia, inevitavelmente, né? Arquitetura robusta, né? O modelo que a gente conversou aqui, vai para a cloud, como vai, né? Tem muita gente que foi, voltou por custo, ineficiência, teve muita gente que ficou. Então, assim, acho que a gente está vivendo o mesmo modelo agora, no mesmo contexto. E eu acredito particularmente que a Shadow AI ela é uma potencialização do uso da ferramenta, né, dentro das empresas. Então, abrir mão disso também é uma perda. Então, a pergunta é como que a gente consegue não abrir mão disso, mas garantir que a gente tem esse controle aí, pelo menos dessas possibilidades, né, vamos dizer assim, dentro desse contexto. Acho que esse é o desafio que a gente tem olhado muito com essa ótica aqui dentro, né, para que a gente possa estar não somente podando o usuário, mas principalmente incentivando ele com controle. Boa. Eduardo, não podando o usuário, mas incentivando ele com controle. Vou passar a palavra para você, acho que essa frase é muito interessante do Antônio, e tem uma pergunta, uma contribuição do Paulo Conduta, Vilas Boas. Tudo bom, Conduta? Conduta é um CISO bastante conhecido, está nos acompanhando, e ele diz o seguinte: boa parte das empresas ainda não detém uma maturidade de dados, né, e pulam etapas. A governança de dados é necessária como processo pré-IA, e algumas empresas não detêm essa visibilidade. Como fazer o processo da governança se tornar algo prioritário nessa discussão do uso da IA? E depois ele coloca um pouquinho também a questão dos agentes. Então, no fundo, a gente está, de novo, né, olhando para uma lição de casa, que às vezes não foi feita da forma correta, que deixou gaps aí no processo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma demanda, né, quase que necessária, com certeza, e imediata, na maioria das vezes, e é preciso conciliar. Então, esse cenário de agentes passa exatamente por isso, né, por governança de dados, porque o que está preocupando na proliferação desses agentes? O que eles estão fazendo? Que dados eles estão manipulando? Para onde eles estão levando esses dados? De que forma eles estão interagindo? Quer dizer, a governança, a orquestração não é só do agente em si, mas do próprio ecossistema, do próprio, né, cenário de interação desses agentes. Então, eu queria que você fizesse um comentário para a gente fechar esse bloco dos agentes, como é que você está vendo essa proliferação versus essa orquestração. Ixi, eu vou ficar aqui 3 horas falando. Não, temos mais temas. Já tem umas 10 perguntas aqui, né, Leia? Ô, Leia, vamos Vamos, começar a gerenciar as perguntas, né? Porque o Tem tempo vamos. muitas urge. perguntas. O pessoal está muito animado. Animado, Só antes animado. do Edu responder, obrigada a todos. A gente está aqui, na medida do possível, respondendo todas vocês e vamos tentar trazê-las todas, tá bom? Obrigada aí Muito pela bom. participação. Já Vamos prepara lá. uma próxima aí, Leia, assim que o Eduardo terminar. Vamos lá, Eduardo. Eu vou ser sucinto. Isso Eu é concordo. pressão, vocês viram, né? Fiz Não, pressão sobre o tranquilo. Eduardo. Não, 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 Eduardo. Não, assim, eu concordo, né? A gente precisa sair do mindset AI first para data first, né? E aí pego o que o Antônio comentou. A gente bota IA dentro de um bolo enorme, mas a gente tem uma evolução de IA ao longo do tempo, né? Começando com ferramentas generativas que são probabilísticas. Então, se você tiver dados enviesados, se você tiver qualquer tipo de dados faltando ou não tiver uma massa crítica de dados suficiente para o Large Language Model, né, para o modelo de grande escala, conseguir tirar modelos probabilísticos, a resposta vai ser errada, né? Vai ser com viés, vai ser com bias, né?
E aí quando a gente, então assim, por isso que a questão do dado é muito importante, né? E aí a gente fala de agente de IA, a gente vê uma evolução, saindo de IA generativa, que era basicamente prompt e resposta, que aí obviamente a Isso. gente tem ferramentas para proteger esse modelo na Checkpoint, quanto o ASP Top 10, os principais ataques. A gente vai para agentes de IA, onde a gente tem agentes, basicamente, quando a gente fala de agentes, a gente fala de ação, então a gente tem um prompt e os agentes tomam ações, né? Que nem o Mitch comentou, às vezes modelos de workflow simples, em que você tem um agente que cria o conteúdo e o outro refletivo que ele reflete, faz autocrítica, traz de novo para o modelo do criador até que chega num looping e que você tem uma resposta, que são agentes mais ou menos com workflows simples, vamos dizer assim, entre aspas. E o último modelo que é a agêntica, né, que a gente entra em modelos de grafos, que aí você tem um workflow muito mais complexo e você sai do modelo que é direcionado à ação para o modelo que é direcionado a um objetivo, né? E conforme você vai evoluindo, então você sai do modelo básico, que basicamente é probabilístico, que você fala de dados, para o modelo de agente de IA, que você tem um modelo, basicamente guardrails do modelo, para um modelo de governança em workflow, né? Então, você nessa evolução, e ela é muito rápida, ano passado a gente nem falava de agêntica um ano atrás, né? E a agêntica, o ASP Top 10 lançou em dezembro, se eu não me engano, o ASP Top 10 para IA agêntica, né? Então, o modelo ele vai ficando mais complexo, que nem o Antônio comentou, e o que a gente traz para o mercado é justamente uma plataforma para IA que você consegue, desde o modelo mais básico, que nem o Mitch comentou, fazer DLP, sanitização de prompt, garantir proteção contra prompt injection, garantir proteção contra jailbreak e governança dentro de modelos complexos de workflows em grafos, em que você consegue dar uma identidade para um agente de maneira automática, você consegue ver o contexto que ele está tomando a ação, né? Você consegue trazer um humano, uma in the loop, né? Trazer um humano no looping para tomar uma decisão quando a IA foge dentro do contexto, né? Quando ela faz um tool calling muito maior do que ela está acostumada a fazer, a gente também bloqueia. Então, vai ficando mais complexo e, obviamente, a gente tem que trazer ferramentas, processos, mas também ter ferramentas que consigam usar a IA a nosso favor, né? Então, a gente coloca agentes de IA dentro desses workflows para que a gente consiga ter uma auditoria, ver aonde o modelo está tomando as ações que não deveriam e tomar uma ação imediata. Então, agentes de IA É é a um IA com tema a IA, né? bem... É um tema A que pode IA ser com a bem IA, né? Não, simples, não tem né? como Um agente fugir, só com né? ação, mas você pode entrar em IA agêntica que é extremamente complexo. Como é que a gente consegue garantir que a gente entrega as ferramentas para o negócio, mas de uma maneira que seja escalável e segura? Perfeito. O Gustavo pediu a palavra ainda nesse bloco dos agentes, Gustavo. Passo É para só você. E rapidinho. qualquer outro aqui que está na nossa discussão também, só pedir a palavra aí antes da gente mudar aqui de tema. Por favor, Só um Gustavo. comentário rapidinho sobre Claro. esse tema, que nossa equipe de AI, ela geralmente acaba vendendo o trabalho da nossa equipe de dados, sabe? Porque assim, você tem que trabalhar os dados antes de estar trabalhando o AI, né? Criar um data lake, eventualmente a base de dados tem que ser um modelo diferente, sabe? Eventualmente colocar no knowledge graph, tem que colocar em um formato que seja palpável para AI usar, sabe? Não adianta você só querer usar os dados que já estão lá crus, sabe? Então, essa parte de governança de dados, de fato, ela é muito importante para o desenvolvimento de AI. Não dá para tentar desenvolver isso sem ter essa parte de dados consolidados, né? Eu ia Perfeito. fazer um comentário, Graça, Sim. pegando um gancho no que o Eduardo estava falando, né? E também o outro que o Gustavo acabou falando também. O primeiro, do ponto de vista de credenciais, né? Quem hoje está criando agentes com credenciais efêmeras, por exemplo. A gente vem de uma época que é muito comum você ter o Firefighter, né? E aí? Como que está sendo hoje esses acessos, controle dos acessos, mas temporalidade desses acessos, né? Isso vai também estar intrínseco nisso aí. O outro aí eu não quero gerar confusão na nossa live aqui, mas eu tenho ouvido Pode gerar, muito, né, pode gerar. essa frase de mas eu não tenho dados. Mas eu não tenho dados. O modelo, né, e o Gustavo é especialista nesse assunto aí, né, nosso amigo aqui lá do ITA, o modelo de dados que precisa, o modelo de IA que precisa de dados é o machine learning. Ele precisa de dados históricos. Mas existem outros modelos de IA que não dependem de dados históricos. O Gustavo acabou de falar, por exemplo, o modelo de aprendizado de grafo do Google, de grafos, né?
Ele é baseado, né, em um modelo que não tem essa necessidade dos dados históricos. Pesquisa operacional, até mesmo lá atrás, né, a IA determinística, vamos dizer assim, baseada em regra. Então, assim, volto para a pergunta, né, que alguém fez para a gente, né, uma mulher, uma pessoa fez para a gente aqui no chat, que será que eu preciso aplicar machine learning para tudo? LLM para tudo? Né? Eu Exato. posso aplicar outros modelos, e muitas vezes o dado, e eu tenho visto, estou puxando esse assunto aqui por isso, tem sido a desculpa e a bengala de que eu não posso fazer porque eu não tenho isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque senão vira uma verdade absoluta, onde na verdade parte dela é a verdade. Só esse comentário. Muito bom. Pessoal, pulamos então de agente para um aspecto importante, que é a IA na cyber, né? Não podemos deixar de falar. Esse novelo também já foi puxado aí, usando a mesma analogia, pelo Eduardo, né? Quer dizer, não tem como enfrentar. Nós temos que, além, né, de tudo que a gente conversou até agora, né, dos agentes, de todo esse cenário, a gente tem que pensar dessa apropriação desses recursos também, né? É claro que, historicamente, a gente já vem trabalhando nisso. Muitas soluções já trazem recursos de IA na área de segurança há um bom tempo. Mas quando a gente fala de automação, ok. Quando a gente fala de autonomia, a gente já começa a falar de um outro cenário. Então, vamos falar um pouquinho agora nesse bloco sobre isso. Eu queria começar pedindo para o Eduardo, agora eu vou abrir com o Eduardo, falar um pouquinho, Eduardo, desse uso da IA na cyber. Quando eu pergunto até que ponto vocês, líderes, e tem o Kleber aqui e o Antônio representando, né, os líderes, até que ponto a cyber já se apropriou dessa autonomia? Os agentes de cyber já estão aí? Eles são necessários? Eles vão proliferar? Como é que a gente também vai usar recursos para se apropriar disso de uma forma segura também? Então, queria só que você traçasse esse cenário, abrisse essa discussão e depois a gente vai puxando aí também. Tem perguntas sobre esse tema aqui. Bom, e IA para cyber não é algo novo, né? A gente da indústria já usa IA faz Exato. muito tempo, somente para correlacionar dados, descobrir se é um CVE dia zero, por exemplo. Então, todo mundo que tem checkpoint há mais de 10 anos já tem IA no backstage. O ChatGPT simplesmente trouxe IA na mão de todo mundo, mas a gente já usava há muito tempo, a indústria como um todo, né? Mas em relação aos últimos modelos, por exemplo, anti-phishing, né? A nossa solução para e-mail e colaboração, ela é baseada em IA. Porque hoje, mesmo a gente de cyber, na hora que você vê um e-mail, é difícil você entender, às vezes, se aquilo é um phishing ou não, pela maneira como vem o e-mail. É muito difícil hoje, né? Você consegue construir e-mails de phishing, domínios falsos, de uma maneira muito fácil e de uma maneira que é muito difícil você entender se é algo malicioso ou não. Então, a gente já tem essas soluções de IA. Mas acho que o grande benefício é quando você tem agentes de IA correlacionando informações dentro do seu SOC e tomando ações, Uhum. não de maneira automática. A gente até toma de maneira automática, mas desde que um humano aprove você reconfigurar algumas coisas, né? Quer dizer, o cenário que você vê é que lá no final ainda tenha ali um elemento humano, mas várias etapas podem ganhar autonomia e, com isso, até ter aí uma produtividade, até um impacto sobre esse problema hoje, que é a gestão e a quantidade de pessoas disponíveis, né, dentro das áreas de cibersegurança, né? Sim, vou dar um exemplo. A gente fala muito de gestão de exposição como novo básico, vamos dizer assim. Vou dar um caso de uso que a gente tem um cliente aqui no Brasil, a gente tem feito algumas POCs, então a gente consegue integrar com qualquer fabricante que tenha instalado, né, dentro do ambiente do cliente. A gente consegue correlacionar os hardening de configuração desses outros fabricantes. E se, por exemplo, a gente pega uma vulnerabilidade, um servidor, por exemplo, né? Em vez de você fazer um patch rápido, eu sei que tem um fire, um WAF, qualquer coisa na frente, pode ser checkpoint ou não, né? Eu correlaciono essa informação e meu agente me traz, ó, coloca essa configuração, por exemplo, se você tiver uma assinatura de IPS que bloqueia aquela vulnerabilidade,
Se você colocar essa configuração, você não resolveu a questão da vulnerabilidade, ela continua existindo até você fazer o patch, porém você diminui a superfície de ataque, você diminui a exposição, né? Então a gente gera esse código, pode ser checkpoint ou terceiro, né? A pessoa do SOC vai lá dar um remediation, a gente via API vai direto no checkpoint ou no concorrente para fazer essa configuração. Então você usa agentes de IA justamente para que você consiga ter respostas mais rápidas, mais escaláveis e você consiga reduzir a sua exposição sem necessariamente ficar naquela avalanche enorme de vulnerabilidades, né? Até o Nish semana passada, ou semana atrasada, falou, cara, eu não consigo mais soltar todo o CVE, porque de 23 a gente foram 30 mil CVEs, 24, 40 mil, 25, 50 mil, e esse ano já tem 12 mil, quer dizer, é uma avalanche, então a gente Progressão precisa mudar. geométrica, né? A gente precisa mudar o paradigma. Então, na hora que você traz agentes de IA para dentro do SOC, que consiga correlacionar ferramentas distintas e trazer uma gestão de exposição para que você consiga diminuir a superfície de ataque de maneira muito mais escalável e barata, aí você tem um ganho. Aí eu pego a fala do Antônio e do Mitch, que é fazer o básico, de repente, nos dias de hoje, ele não é um problema, ele deixa de ser. Não vamos ver como um problema, vamos ver como uma oportunidade, porque às vezes o fato de eu não ter o básico, eu não tenho o antigo para tratar, então eu posso começar já no modelo novo, que é mais barato, mais escalável, e isso faz com que a gente consiga sair na frente, né, as empresas, né? E são os cases que a gente tem visto aí de nível 1 já totalmente, né, automatizado e autônomo, né? Leia, vamos trazer a pergunta da Angelita para a gente poder, dentro dessa pauta que a gente colocou, né, de como se apropriar, né, dentro desse tópico nosso de se apropriar da IA na cyber. Uma CISOna aí participando, né? A gente tem muitos CISOs, mas temos também as mulheres aí participando. Eu acho muito importante. Sim, inclusive tem muitas perguntas, peço até desculpas a gente não conseguir trazer todas, mas assim, todas que a gente já está respondendo também ao longo do programa, tá? Mas a da Angelita aqui que eu passei para você, Graça, eu vou ler aqui. Obrigada, Angelita. Ela parabeniza a todos aqui, fala que o debate está muito bom. E ela pergunta, como vocês estão medindo o nível de maturidade no uso de IA em cybersecurity nas empresas, né? Se você, né, vocês comentaram, se vocês recomendam algum framework ou um benchmark, né, que tenha se mostrado mais eficaz aí. Então, se vocês puderem compartilhar esses ensinamentos para a Angelita, lhe agradeço. Muito bom. Obrigada, Quem pode Angelita, é muito responder? bom. Esse tópico, Kleber, é exatamente esse, né? A gente até colocou aqui na pauta, né? Quais foram os erros mais comuns ao tentar escalar a IA na cyber? O que a gente acertou, o que a gente errou? Por que a gente tem que se apropriar? Tem. Como a Angelita colocou, a gente precisa de benchmarks, a gente precisa de frameworks, precisa entender como a gente vai fazer essa apropriação, que eu digo que tem que ser cautelosa, até porque nós estamos falando de segurança, né? E intrínseca, dentro da própria área. Então, queria que você compartilhasse aí a sua experiência no uso da IA dentro do seu ambiente de cibersegurança. Perfeito. Acho que até para responder a pergunta, acho que já existem vários frameworks, NIST, eu sei que tem um dele de gestão de risco, o ASP, já foi citado aqui, a salvo engano, pelo Eduardo, o MITRE também, eu sei que a ISO também tem um sistema de gestão específico para ela, só não lembro se está pronto ou não. Para quem usa muita cloud, o Google Safe, SAIF, eu não lembro qual é o que significa sigla, mas também é um framework bem legal para quem quer começar a utilizar a AI. Então, acho que aqui já dá bastante material de leitura e de base, mas tentando complementar um pouco da fala anterior, também tem a questão da gente usar muito IA na concepção do produto, né, por exemplo, algo que a gente começou a fazer aqui funciona, porque, por exemplo, meu time atende todos os squads de produtos. Eu não tenho gente para tantos squads assim, mas algo que funciona muito é o trabalho do Security Champions ser apoiado por uma LLM consultiva de, essa arquitetura tá legal, esses
esses modelos de criptografia que ainda estão em uso, estão em desuso, esse CVE aqui é crítico, como é que eu calculo o CVE? Então, isso já tem dado suporte, deixado o time um pouco mais tranquilo para focar em problemas reais ou para aprovar análises eventuais que venham dessas IAs. Então, isso também tem ajudado muito, porque um conceito básico que a gente usa muito na comunicação com os devs, principalmente em treinamento e desenvolvimento seguro, e talvez seja a primeira frase de todo o treinamento, nunca confie no input do usuário. Né? Todo desenvolvedor conhece isso de cor. Isso tem que ser transpassado também para as LLM agênticas, exatamente para a gente ter esse controle. Então, assim, a gente sabe que tem usuário, a gente sabe que vai ter não só o risco de LLM, fala prompt injection, mas também, às vezes, a pessoa que não sabe descrever o que ela quer. A gente tem um problema ainda sério dessa comunicação com a IA. Né? Alguém falou que o código vai ser tão bom quanto o prompt que você dá para ela, do mesmo jeito que a resposta vai ser tão boa quanto o dado que você der para ela, e nesse mesmo sentido, o resultado seja do produto, seja do sistema que você está criando, seja da proteção que ela vai ativar, vai ser tão bom quanto o dado e o contexto que você está dando para ela. Então, acho que esse trabalho, complementando a última pergunta que envolve os dados, junto com a parte dos frameworks e acompanhar o resultado do começo ao fim, traz uma segurança maior para deixar a IA um pouco mais livre, é que eu não estou falando que ela pode fazer tudo, um pouco mais livre para tomar determinadas ações. Muito bom. Antônio, eu vou passar para você, mas até para a gente, como a Leia colocou, e engajando cada vez mais os participantes, tem uma pergunta que chegou aqui do Glaucio Riani, que é o líder da Profarma, e ele pergunta o seguinte, e ele bota, pergunta se der tempo. Deu tempo, tá, Glaucio? Muito obrigada aí pela participação. Graça, no encontro que tivemos na véspera do SL Rio, falamos sobre o tema da onda de substituir o N1. E eu acabei de falar sobre isso, né, Glaucio? E me arrisco a falar dos júniores das equipes, por agentes de IA. Falamos bastante sobre isso mesmo. Pergunta, e agora, como formaremos os plenos? Muito bom, eu acho que está dentro desse contexto que a gente está falando, de como a gente se apropria, e uma das questões dessa apropriação que surgiu, Antônio, foi justamente o quanto a gente tem de equipes com conhecimento suficiente, não só para entrar nesse processo da automação, como também, né, de escalar isso para outros perfis. Sim, Leia, você quer acrescentar mais uma? Antes do Antônio responder, também, e nem deu tempo de te mandar, mas já chegou aqui o Micael Camilo, também complementou essa pergunta, perguntando, né, como podemos utilizar a IA de forma mais eficiente e segura para suprir justamente algumas deficiências na formação das equipes de cyber, né? Então, acho que isso complementa também a pergunta, e é só para agradecer também aqui a participação do Micael Camilo. Obrigada. Antônio, pode responder. Obrigada. Por favor. Ótimo, Leia, excelente. Muito bom. Vou tentar responder essa segunda, pegando um gancho na discussão anterior, tá? O que é que eu vejo muito, né? Segurança, inevitavelmente, era vista e ainda é no mercado como uma etapa final do desenvolvimento. E aí surgiu DevSecOps e etc. E agora é como se a gente olha o processo de novo aí, né? Importante dentro desse básico. Agora a gente tem uma necessidade quase que DevSecAI Ops, vamos dizer assim, né? Aonde isso depende, aí é o que o Kleber falou, do desenho. Qual desenho que eu estou construindo essa minha aplicação? Agora isso é inerente a isso. E eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque o processo ele já não é do dia para a noite. A gente conversou muito aqui sobre aceleração e a oportunidade de quem não tem o básico usar a tecnologia. Nesse pilar, isso é oportunidade mesmo. Para quem não tem o processo e a conscientização, é um grande problema. E aí eu puxo o gancho da conscientização para tentar responder aí a pergunta do colega com relação a... Ele falou em nenhum, eu estou entendendo que é júniors, plenos e sêniors, né? Isso. Na prática, eu vou falar o que eu tenho visto e o que a gente tem adotado e que tem dado certo. Ótimo. A gente vive uma escassez no mercado, né, do ponto de vista de profissionais, recurso mesmo disponível, uma concorrência enorme, né, um boom causado pela pandemia e um efeito colateral disso depois, que eu não vou entrar nesse mérito, mas nós estamos vendo que investir no júnior
tem sido melhor do que investir em alguns sêniors viciados, alguns sêniors que não estão dispostos a reaprender. E, inevitavelmente, né, o Júnior, ele está entrando agora aberto. Ele é o meu menino, que eu brinco que é minha startup, que vai estar no mercado de trabalho daqui a pouco, que já vai entrar sabendo o que é que o Cloud pode ajudar ele. Mas ainda tem muito sênior que olha para isso e fala, não, mas a vulnerabilidade é grande, não, eu vou acabar tendo um retrabalho. De novo, né, uma pontinha da verdade dentro do tudo. De fato, o esforço mudou. Ele não está mais no codar, agora ele está no saber pedir, ele está na validação, no risco de ter um deficiente técnico de conhecimento do que o agente está sendo, ou do que o produto desenvolvido por um agente está tendo. Então, assim, nós temos investido forte nos júniores para formá-los com o nosso perfil, nossa cultura, nosso jeito de fazer, mas Boa. também com essa habilidade, vamos chamar assim, interartificial. E isso tem dado muito certo. Muito bom. Fechando esse bloco, chamo o Gustavo. A gente está aqui, Gustavo, no nosso terceiro bloco, né, falando sobre a IA na cyber, e tivemos aí vários aspectos, né, trazidos aqui, e dessa vez você ficou com a missão de fechar esse bloco. Bom, só complementando o que o Minier falou, né? Eu acho que essa questão do júnior e como a gente vai formar o pleno, sabe? Só dando histórico de vida, né? Eu fiz engenharia de computação, minha mãe era de computação também. Minha mãe chegou a corrigir programa trocando fio atrás do computador, né? Eu entrei ali, a gente já usava Pascal, Fortran, mas aprendi linguagem de máquina, Assembler, né? Para ver o que estava por trás, né? E a história da computação foi adicionar camadas de abstração, né, de forma que você ficasse cada vez mais longe dessa linguagem de máquina, né? Eu acho que essa questão que a gente está vendo agora, o humano vai mudar de papel, né? Mas assim, ele vai estar usando uma camada de distribuição mais alta, né? Só que ao invés de estar restrito a nós de computação, vai ser algo que todo mundo vai estar fazendo. Então, eu vejo muito esse pessoal entrando, e é o que a gente já tem feito aqui. Ok, são júniors, mas estão ali apoiados por uma AI. E a gente sempre incentiva o pessoal a usar a AI naquele modo assim, ó, me ensine a fazer, ao invés de dar respostas, né? Perfeito. Que é Boa. um super acelerador de conhecimento, né? Então, assim, eu acho que a gente vai passar por isso e a gente vai continuar tendo emprego para frente, sabe? Eu sou otimista em relação a isso. Também. Muito bom, muito bom. Agora, É, qual que foi a pergunta inicial, Graça? Desculpa. não, a gente estava justamente fechando esse bloco onde a gente começou Uhum. falando, né, de cyber na Ok. IA e acabamos em pessoas, porque os recursos humanos para a cyber se apropriar Uhum. da IA são fundamentais, né? Não tem como nós fazermos isso, e alguém já puxou aqui, né, esse processo do N1, dos júniores, acho que, né, acabamos aqui comentando várias estratégias e aspectos relacionados a isso. Eduardo pedindo a palavra aqui, por favor, Eduardo. Eu acho que é só complementar a resposta do Mitch e do Antônio. Acho que a gente tem que mudar o paradigma, né? Eu estava lendo muito sobre esse tema, e aí um dos autores que eu li, ele retomou muito o que o Mitch comentou, né? Se a gente for pensar como era ensinado matemática na época do meu pai, ele usava régua de cálculo. Boa parte da matéria era dada em como fazer contas. Quando eu entrei na faculdade, tinha calculadora, né? Então, assim, eu não aprendi a fazer conta, a gente aprendia a entender o modelo e a teoria, para daí a gente, né, a conta já era algo que você partiu da Perfeito. premissa que já era entregue, né? Perfeito, perfeito. Então, trazendo essa mesma analogia para o mundo de hoje, eu acho que o júnior hoje, quando a gente vê o papel dele, é basicamente, obviamente vou simplificar, mas é a execução de um script que já está pré-pronto, né? A gente tem que mudar esse paradigma para, obviamente, camadas de abstração maior e ensinar essa pessoa, obviamente, a pensar de uma maneira diferente, entender os modelos e a partir do momento que ele tem a premissa que a execução vai ser feita de uma maneira automática, como é que ele aprende, né, de maneira distinta. Por isso eu gosto muito dessa analogia da régua de cálculo, onde você perdia 50% da aula aprendendo a fazer conta, para depois você aprender a teoria e já partir da premissa que a conta já ia estar pronta, né? Então acho que essa mudança de paradigma é muito importante e obviamente a gente tem que ter todo um apoio, né,
do país como educação, para que a gente mude esse paradigma e a educação venha junto para seguir essa corrida aí de ar. Senão a gente vai, obviamente, ter pessoas atrasadas e a gente, como indústria, né, em cyber, eu como fabricante, o Mitch como integrador e o pessoal aqui como pessoas de cyber na indústria, acho que a gente tem o nosso dever de ajudar e educar essa galera nova de como pensar nesse modelo novo para que a gente consiga subir o país como um todo com um nível mais alto em cyber, né? Com IA. Muito bom. E, Nós e eu estamos vou pegar entrando um aí. gancho, viu, Graça? Opa, Desculpa interromper. Como não, diria o tranquilo. filósofo, né? É ensinar a pescar, né? Literalmente. Você É. me lembrou, Eduardo, uma pesquisa que ela mede a capacidade da população de resolver problemas simples. O Uhum. Brasil está em 63º lugar. O projeto da China até 2030 é que 50% da população esteja com competência para resolver problemas complexos. Boa, Essa é a boa. defasagem, esse é o tamanho do desafio. Excelente exemplo. Eu vou usar nas minhas palestras, se você me permitir. Claro. Também achei muito bom, muito pertinente. Pessoal, estamos entrando aí no final. Uma das propostas que nós temos aqui no final é deixarmos aqui alguns insights de como a gente avança, mas ao falar de desafios, a gente acabou também já automaticamente passando por vários, né, insights e estratégias que estão sendo utilizadas por todos que estão participando aqui. Então, agora, no final, eu também vou privilegiar um pouquinho e a minha proposta eu vou trazer algumas perguntas que não estavam, né, que não estão dentro do que a gente já comentou, até para privilegiar. Vai ter que ser resposta rápida, meio ping-pong, para a gente ter tempo para as considerações finais, ok? Então, tem uma pergunta que eu já vou trazer aqui. A pergunta é do Edson Sivieri. Oi, Edson, tudo bom? Obrigada aí por acompanhar. Para o Eduardo. Agora temos um cenário bastante desafiador, Eduardo, com inovações chegando diariamente, porém algo maior se aproxima. Computação quântica mais agentes de IA de alta performance. O que a indústria está trazendo de antecipação para esse risco? Quem fez a pergunta? O Edson Sivieri, que O é um Edson já viu CIS. uma palestra minha, ele sabe que eu adoro falar de computação quântica. Então por isso É, que ele mandou a pergunta para você. Foi combinado não, né, Edson? Mas o Eduardo gostou. Não, computação quântica, assim, eu tenho lido muito sobre roadmaps, né, de IBM, Microsoft. A gente tem 4 grandes modelos distintos de como fazer computação quântica. Não vou entrar em detalhes dele, mas postei bastante coisa no meu LinkedIn já. Então a gente não tem ainda algo de fato de qual que vai ser o modelo da indústria, mas realmente é algo que está vindo por aí, né? Alguns modelos dizem que daqui 10 anos, daqui 5 anos, para a gente ter uma supremacia quântica, ou seja, qubits lógico o suficiente para conseguir desenvolver funcionalidade em cima disso, mas obviamente quando a gente extrapola isso para IA com paralelismo e GPU, na hora que você joga para um modelo híbrido com computação quântica e GPU, a tendência é você ter modelos que você consiga fazer inferências e você consiga fazer pré-treinamentos muito mais rápido. Você vê o time to market hoje já é menor, né? O ChatGPT já lança modelos cada vez com menos espaço de tempo. E computação quântica isso vai amplificar demais, né? Hoje, do ponto de vista de cyber, o que a gente fala muito de computação quântica, né? A questão de criptografia no mundo pós-quântico, o algoritmo de Shor, que não é algo novo, foi inventado em 1994, na hora que você usa ele com um número de qubits lógicos que não existem hoje ainda, né? Por causa de decoerência e tudo mais, tem a capacidade de quebrar as criptografias assimétricas que a gente tem hoje. Então a gente vê muita espionagem roubando dados para descriptografar lá na frente. Então, eu acho que em termos de cyber, só para a gente fechar um pouco o escopo da resposta, já começar a desenvolver modelos, a gente fala isso muito com a indústria, né, com as empresas, de criptografia pós-quântica, e já existem modelos no niche entre eles, né, que trazem criptografia pós-quântica para que a gente consiga montar um roadmap com tranquilidade para essa migração, né. O exemplo que eu dou é a gente está preocupado com furacão de IA, mas está vindo um tornado lá na frente que muitas vezes Exato. a gente não está nem pensando, mas que vai mudar drasticamente, não só a nossa vida na empresa, mas, obviamente, a nossa vida como pessoa, né? Porque a computação quântica tem um potencial de trazer
logística, finanças, remédios customizados para o seu DNA, então você pode fazer remédios a qualquer momento. Então, esses são os potenciais que tem, e a gente tem que, obviamente, como cyber, se preocupar com isso também. E aproveitando, se a gente já está no momento disruptivo, numa onda disruptiva, por que não já pensar, já se antecipar? E a gente, inclusive, um recadinho aqui para a nossa audiência, já estamos preparando um próximo programa que vai tratar de IA e de era pós-quântica, ok? Uma pergunta aqui para o Kleber, do Pablo de Andrades Lima. Oi, Pablo, obrigada pela pergunta. Kleber, gostaria de saber como os times de desenvolvimento de software no C6 estão adequando o ciclo de desenvolvimento com IA. Alguma métrica utilizada? Olá, primeiro, obrigado, Pablo, pela pergunta. Assim, as métricas basicamente são as mesmas, porque hoje a gente não tem um agente desenvolvendo sozinho. A gente tem algumas LLMs auxiliando os devs nessa construção. Então, basicamente, as métricas são as mesmas que a gente já tem em cima do desenvolvedor. Quantidade de código, qualidade do código, segurança do código ao passar pelo SAST e DAST, eventuais falhas achadas no pentest pré-produção, e aí o pentest envolve tanto o pentest ser humano ou pentest LLM. Então, as métricas, basicamente, hoje continuam as mesmas. O que a gente acompanha é a evolução dessas métricas e a comparação antes e depois da implementação das LLMs. E isso se muda porque a agilidade acaba sendo exponencial. Então, dá um exemplo, e aí depende muito da sua estratégia, mas o modelo que a gente adotou hoje a gente tem um SLA para fazer um pentest, sei lá, de 5 dias. Tá. O nosso objetivo não é diminuir esse SLA para 2 dias, implementar a IA, mas deixar a IA livre para fazer todo o seu teste e um humano complementar. Isso pode ser finalizado até em menos de 5 dias, mas o segredo aqui é não tirar tempo do pentester ou da LLM fazendo pentest, mas dar mais oportunidades para fazer um teste mais completo. Hoje, a aceleração do time to marketing acaba pressionando para a gente pela diminuição do escopo. A IA nos auxilia a manter a mesma qualidade desejada em um tempo menor. Eu acho que a grande sacada acaba sendo essa, quando a gente está falando de metrificar. Muito bom. Antônio, uma pergunta aqui, vou juntar a pergunta do Fabiano Rodrigues de Souza. Ele fala sobre essa necessidade, né? Ele até coloca a conscientização ainda é precária, né, sobre o uso de dados pessoais em IA, né? Então, falar um pouquinho sobre essa conscientização, como lidar com esse desafio de conscientização, que a gente falou sobre vários aspectos aqui, e eu estou trazendo esse, né? E a pergunta também aqui sobre conscientização, espera aí um minutinho, veio de quem aqui? Tem uma outra pergunta sobre conscientização. Você consegue me ajudar aqui, Leia? São tantas perguntas. Bom, mas enquanto a gente descobre aqui quem falou do também Marcos. Isso, o Marcos do Marcos. Agachoy também falou, Isso, né? Gostaria que os participantes comentassem sobre a conscientização, como o Security Awareness precisa abordar o básico de IA junto aos usuários, né? Na parte de Security Awareness. A questão da conscientização é porque são tantos temas, né? E alguns a gente comenta, mas ficam aqui algumas perguntas sobre esse processo de conscientização no uso da IA em relação aos dados, né, pessoais e críticos da organização. Muito bom. Desculpa, menina. Não, pode seguir. Pode seguir. Antônio e Gustavo, vamos lá. Fica à vontade, Gustavo. Não, só um pitaco rapidinho aí. Acho que um ponto importante desse aqui é que o uso de AI de forma discriminada, ela acaba passando por cima de algumas barreiras que dá segurança, sabe? Então, na ESA, eu vi uma palestra do pessoal falando sobre isso, né? Eles demonstraram ali como é que um browser de AI, um prompt injection em uma aba, causava o sequestro de uma conta do Google em outra aba. Assim, a gente tem esse ambiente separado de browser, né? Mas o fato de usar AI de uma forma indiscriminada acaba eventualmente passando por cima disso, né? Que a gente já tem. Desculpa, Minir, segue em frente. Não, excelente, sem problema. Excelente exemplo e desafio. Exatamente, excelente exemplo. Eu acho que talvez de tudo que a gente conversou aqui, né, esse é o que não tem uma caixinha pronta.
né? Não tem como ter um caminho definido aí, pelo menos do ponto de vista rápido, né? E flexível como é a realidade de cada empresa, que envolve culturas e etc. Mas o que eu vejo muito é que a gente ainda tem muita dificuldade como mercado, né, a trabalhar coisas básicas, tipo phishing, clica no e-mail, a mensagem que você não pediu, mas que você acaba interagindo ali, a famoso artifício da engenharia social, né? Eu acho que a gente tem que trazer realidade, mas principalmente accountability para a coisa também, né? Conseguir responsabilizar, né, esses usuários empoderados agora com o uso de IA e etc. Se ele não pedir direito, qual o impacto que isso gera? Né? Uhum, Como que ele uhum, pode reconhecer uma alucinação, por exemplo? A uhum. alucinação, a gente acabou não falando aqui, até falamos de outra forma, né? É, O falamos, comportamento né? emergente é alucinação. Sim, Então, como que ele identifica aquilo, né? Como é que ele lida com isso, né? Quando que ele pode ou não confiar com o que a IA está ali trazendo para ele? Questão do dado, né? Alguém comentou aí de privacidade, etc. Como que trata isso? O que é que exato. seria esse prompt phishing hoje, né? Uhum, Vamos dizer assim, uhum. ou até mesmo do ponto de vista de governança, uma linguagem ou um contexto, uma especificação pedida com um viés, né, de manipulação de dados, ou até mesmo com viés ético, e Sim, por aí vai. Então, eu acho que assim, a gente tem que trazer isso para a agenda muito forte, né, de dia a dia, de treinamento mesmo das pessoas, mas não somente o treinamento em si, trazer o accountability junto, né, trazer perfeito. a Essa é responsabilidade uma ali do que está tendência sendo feito. que vem evoluindo bastante, Antônio. Muito bem. Eu Pois é, tenho percebido isso. e eu tive um professor, há muitos anos atrás, na Fundação Dom Cabral, Pedro Mandelli, que ele falava basicamente o seguinte: alta autonomia, baixa complacência. Eu acho que a gente tem muito, né, isso como oportunidade no mundo hoje, né, ainda mais falando com relação a esse tema que a gente está discutindo aqui, né. Perfeito. Também eu até vejo a questão que foi falado no início, né, o que usar, né, vou usar IA Sim, para tudo, porque é igual, vou usar relatório BI para tudo, opa, né, então a é. gente tem aí exemplos que a Foi gente muito pode. pertinente, né? Esse comentário, né? Fica aí a dica. Pessoal, falando em dica, a gente está no final, né? Agora a gente vai ter que fazer uma passagem rápida. E aí é a parte mais difícil do programa, né? Porque a gente abordou diversos aspectos, e agora no final a gente vai precisar aí de cada um selecionar aí uma mensagem última aí, principal, que cada um gostaria de deixar. Vou começar a descansar o Antônio, que acabou de falar, vou começar com o Kleber. Kleber, a gente falou no início da IA nos negócios, a gente passou pelos agentes, a gente depois falou sobre a saber se apropriar de IA, a gente passou também por alguns aspectos, desenvolvimento, enfim, uma série de... Mas para você, hoje, qual o aspecto que você gostaria de frisar nesse final de mais importante, dentro aí da tua realidade mesmo, né? Não, legal. Acho que eu vou deixar dois pontos aqui. O primeiro, eu acho que é o mais importante, é que a gente tem sempre que entender que é uma ferramenta. Ela não é uma entidade, ela não é um psicólogo, ela é uma ferramenta. E vamos usar ela para aquilo que ela se presta. Então, Uhum, dar sentido àquilo sem ser escravo daquilo. E aí, acho que o último ponto que eu queria deixar, que acho que foi a fala do Antônio, que comentou sobre o filho e tal, acho que é uma dica também para os pais, nesse tempo de escola, as crianças estão tendo cada vez mais acesso a essas tecnologias cada vez antes, existem controles, e um controle que eu achei legal, que eu fiz aqui para o meu filho, que é de 12 anos, e está interessado em fazer trabalho de escola e quer me enganar, eu criei uma IA onde ele nunca vai ter resposta completa. Depois eu posso até compartilhar o prompt aqui com vocês. Qual é a capital do Chile? Você já olhou no mapa? Você viu que o Chile é um paísinho que parece uma linguiça? Procura lá. Então, assim, dar esse boa. caminho, e acho que usar isso como parte da conscientização das nossas próprias empresas. Então, a gente consegue juntar isso tanto em casa quanto nas empresas. Essa seria a minha Excelente, dica, e mais uma vez, muito obrigado a todos. excelente, excelente. Antônio, falou de tantos Bom, aspectos, tem um aí que você gostaria de deixar como ponto focal? primeiro, fantástico, viu, Kleber? Adorei. Eu brinco que meus filhos são as minhas startups, né? Então, É.
E E assim, essa o que eu queria. conexão entre a vida real, né, e o corporativo, quando a gente está falando de conscientização, o melhor caminho, né? É um modelo que Sem todo dúvida. mundo entende, que todo mundo ali sofre no dia a dia, né? Excelente a dica, Kleber, muito bom. O que eu ia deixar é, a gente acabou conversando muito aqui, é uma frase que eu gosto sempre de falar, que a única certeza que eu tenho, né, do futuro é que vai ter gente lá. Então a gente tem que olhar para elas, investir nelas, preparar elas, né, uma empresa, uma indústria, né, aqui temos bancos e etc. O que que a gente está fazendo com essa turma? A gente está preparando elas, né, porque essa é a realidade do futuro. Vai ter gente lá. Então esse é o que eu queria deixar. Muito bom, né? Embora os agentes, né, se proliferem, vai ter gente lá, né? Então, é importante esse olhar. Muito bom. Eu vou pedir Gustavo para deixar sua mensagem final. Gustavo, fique à vontade. A gente falou sobre tantos aspectos. A gente não consegue em 1 hora e meia cobrir um tema tão complexo. A boa notícia é que teremos mais programas aqui sobre o tema e a gente vai estar sempre falando sobre isso ao longo desse ano. Por favor, Gustavo. Suas considerações finais. Bom, primeiro de tudo, gostaria de agradecer a graça a oportunidade de estar por aqui, né? E eu queria destacar o seguinte: a gente está numa fase de um pouco tenebrosa, a gente acabou não explorando muitas questões dos desafios da AI, né? O que a AI vai trazer de desafio para nossas empresas, né? Mas o que a gente estava conversando antes de começar, né, Graça, é que a questão do reforço ali da comunidade, né, que a RSA teve ali aquela questão de trazer, assim, esse desafio da AI, a gente tem que resolver de forma conjunta, né, e eu acredito bem nisso, sabe, que eu acho que o somatório das nossas inteligências aqui, a gente consegue atravessar por esse momento de uma forma mais fácil, né, então gostaria de deixar, assim, esse recado para todo mundo que eu acho que a gente tem que estar junto aqui para conseguir elaborar as melhores soluções, né? Porque desafios não faltam, né? Nós vimos aqui o quanto nós temos de desafios, sejam de processos, falamos de governança, seja de tecnologias, falamos de arquitetura e sejam de pessoas. Então, Eduardo, com essa miríade que a gente não consegue sair desse tripé, a gente tem aí que ter o olhar para todas essas áreas, né? E o que você deixa aqui como consideração final para a gente não encerrar o tema, ao contrário, né? A gente deixar aí o tema pipocando aí, sendo discutido. Bom, primeiro agradecer, né, ao Antônio, ao Kleber, vocês, Security Leaders e ao MIT. Sou uma pessoa também otimista, né? Se a gente analisa todas as últimas, as grandes revoluções tecnológicas, sociais, a gente sempre, o humano saiu do outro lado, apesar das diversas teorias apocalípticas, né? Então, sou uma pessoa extremamente otimista, vai continuar tendo humanos, né? Acho que nós vamos cada vez mais, quem souber usar essa tecnologia como uma ferramenta, que nem o Kleber comentou, não para ter a resposta pronta, mas para aprender e conseguir entender mais rápido, essas pessoas vão sair na frente, né? Existe muito ruído, né, na indústria, tudo hoje é IA, então todo produto que você vai comprar tem IA, fone de ouvido tem IA, tudo tem IA, né? Então, assim, virou um ruído enorme e a gente não sabe exatamente o que que faz, né? Então, acho que como consideração final, existe tecnologia sim hoje, apesar de grande ruído, né? Existe tecnologia hoje para toda a jornada de IA, desde Shadow AI, passando por IA generativa, passando por agentes simples, passando por workflows complexos com grafos. Existe sim tecnologia de cyber para trazer governança, proteger contra os principais vetores de ataque, né? Então, procurem estudar um pouquinho mais sobre esse tipo de solução. A gente mesmo faz muita palestra sobre as soluções que existem no mercado e o que cada uma faz, mas mais importante, né? No momento da sua jornada, não tem uma bala de prata, né? Na sua jornada, o que que é mais importante, né? Procura tirar esse ruído e tentar entender os sinais, porque hoje tem tecnologia para isso, tecnologia de ponta, para proteger e alavancar o uso de IA sem necessariamente aumentar uma exposição de ataque. Muito bom. Eu vou aproveitar a consideração final aí do Eduardo para trazer, nesse fechamento, uma pergunta do Ricardo José de Medeiros, do TRT. Eu acho que, Ricardo, a sua pergunta, ela abre, como eu falei, uma nova discussão, que eu acho que a gente vai ter que dar continuidade. Então, ele pergunta o seguinte:
Que ferramentas existem hoje para detectar o uso da Shadow AI? No cenário com tantos agentes, como podemos detectar e monitorar seu uso? Bem, Ricardo, aqui ficaram dicas, né? Nossa proposta aqui não foi falar especificamente de ferramentas, mas trouxemos parceiros que, com certeza, têm soluções, né? Como o Eduardo falou, o mercado tem uma série de ferramentas. É difícil, a gente entende o Ricardo, como o Eduardo falou, é muita solução, e é todo mundo dizendo, eu tenho AI, minha solução tem AI, então eu acho que realmente é um desafio grande, mas antes da gente pensar também em qual ferramenta, em qual parceiro escolher, eu acho que essa relação, essa aproximação, conhecer esses parceiros, estar mais próximo, o nosso trabalho aqui é exatamente esse, trazer a experiência dos líderes, trazer os nossos parceiros e conectar todo esse ecossistema para facilitar, como o Ricardo colocou, esse avanço, né, de solução, de uso, de conscientização e todas essas etapas e desafios nessa jornada do uso da IA, tanto na área de negócios quanto na área de cyber. Pessoal, eu adoraria ficar com vocês o dia todo, o tema é fantástico, mas nós aí já até extrapolamos um pouquinho o nosso tempo. Eu quero agradecer imensamente, em primeiro lugar, a nossa audiência, que ficou aí o tempo inteiro, né, Leia? Mandando E muitas perguntas, essas muitas específicas de mesmo. ferramentas, né, a gente pode direcionar tanto para o Gustavo quanto para o Eduardo, outras que vieram especificamente para Kleber, Antônio, a gente também encaminha. Fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigada, Leia Machado, por estar Obrigada, conosco. Graça. Inclusive, só para a gente finalizar aqui, queria também trazer um último comentário do Edir Sampaio Silva, lá do TJ. Ele falou, não adianta só investir em tecnologias, ideias mirabolantes, tem também atuar na parte de treinamento, conscientização e sensibilização do tema, não só dentro das empresas, mas nas nossas casas, na sociedade, assim como o Kleber também trouxe aí junto com os nossos filhos. Então, é isso. Muito bom, é bom a gente terminar, né, com esse astral maravilhoso. Obrigadíssima, Kleber, mais uma vez, sensacional, muitíssimo obrigada. Antônio, a gente se vê, se não em Belo Horizonte, em Recife, certo? Nos dois. Isso é maravilhoso. Então, pessoal, quem está aqui em São Paulo, vamos com a gente para Belo Horizonte, vamos com a gente para Recife, nesse roadmap. Se não, a gente se encontra aqui de novo na TV Security. Gustavo, obrigadíssima pelo apoio, pela participação. Eduardo, a gente se vê já em BH, tá bom? Combinadíssimo. Pessoal, ótimo dia para vocês. Obrigada a todos. Muito obrigada. Abraço, pessoal. E até o nosso próximo programa aqui obrigado, na TV pessoal. Security. Obrigada, Checkpoint. Obrigada, Acta. Obrigada, Kleber e Antônio. Tchau, pessoal. Obrigada, tchau, equipe. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, um abraço. Vivemos a era da transformação digital. Nesse cenário, a informação é considerada um dos recursos mais valiosos do planeta. Informações pessoais e empresariais são componentes preciosos nessa nova configuração da economia. Um cyberataque externo, agente malicioso interno ou mesmo uma falha humana são vulnerabilidades que podem causar vazamentos de dados sensíveis, grandes perdas financeiras e danos à imagem da empresa. A Acter acredita que aliar o poder do conhecimento humano às mais avançadas tecnologias agrega valor aos nossos clientes. Estamos sempre em busca de soluções inovadoras que auxiliem as empresas a aumentar seus níveis de cibersegurança. A Acter se consolida como provedor de soluções de cibersegurança a partir de um portfólio completo e avançado. Implementa tecnologias para gerenciar e controlar os riscos que rondam os ambientes de negócios dos nossos clientes. Atendemos as principais empresas nos diversos setores do mercado brasileiro. Nossa atuação cobre todo o território nacional. Ser uma empresa pautada pela cooperação, compromisso e integridade garante a longevidade da Acter. A história que construímos todos os dias é real. A sua empresa enfrenta hoje o desafio de garantir a governança e controle sobre os dados estratégicos do seu negócio. Buscar inovação em cibersegurança e fomentar relações duradouras é o que nos move. Acesse agora nosso site e conheça as nossas soluções.
Let's go back in time. 2020. SolarWinds. A state-level sophistication, a malicious update was unleashed. The payload? Espionage. 18,000 private and government entities were affected. The attack shook the world. Now, let's go to the future. 2025. Imagine the same attack. This time, powered by AI. Well, we're not in Kansas anymore. AI is beyond any human capabilities. It never sleeps or makes accidental mistakes. It's relentless. When sent on a mission, it will use all of its powers, day and night, to penetrate any network. Using AI is like buying a weapon of mass destruction over the counter. Amateurish attackers can turn pro. This is no longer just a tool, but an omnipotent entity. The AI could write and test the code itself, creating variants to avoid detection. In the blink of an eye, faster than your analysts can read the alerts. Identifying high-priority targets took weeks of monotonous work, but with AI, seconds. It's reconnaissance on steroids. AI scans the network, identifies weak points, and maps out a plan of attack, all autonomously. It knows exactly where the critical assets are, sensitive data, financial records, and intellectual property, all taken over by a shape-shifting AI that acts like an army of the best hackers in the world. No traces, no patterns, no way to track it. With AI evolving every day, the possibilities are endless. The future of cyber attacks isn't coming. It's already here.